10 minutos regimentais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ia, senhor presidente, abordar um outro tema, mas ouvindo os dois oradores que me antecederam, eu fui movido de algumas perplexidades em face das inúmeras incoerências. Que quem elabora um pensamento político deve observar um mínimo lógico que não aconteceu aqui. Deputado do PSDB que defende o modelo liberal, que partido que quando esteve durante 8 anos dirigindo os destinos do país, privilegiou a desnacionalização, prestigiou a globalização, admitiu a abertura dos portos como sendo o caminho para a modernização da economia através da competição, afastou o Estado de suas responsabilidades públicas com as terceirizações, afirmando tudo como sendo o melhor caminho. O Brasil não poderia se afastar da realidade mundial, deveria se integrar. E também prestigiou em muito a chamada indústria automobilística e outras. O PSDB também foi o partido que impôs a chamada ou a famigerada Lei de Responsabilidade Fiscal, permitindo gastar mais e muito mais do que fosse arrecadado, única e exclusivamente para o pagamento de juros, sendo necessário cortar custos para a criação de um superávit primário para o pagamento dos juros da dívida pública. Esta arapuca de economia a que o Brasil está submetido. E aí vejo um outro orador, que aliás se destaca como sendo ainda um defensor do período pós-64, da ditadura militar, que já se manifestou em algumas vezes defendendo o voto facultativo, e agora vem aqui, defende o voto obrigatório. E ao se posicionar contra o financiamento público das campanhas, se arvora numa manifestação do ministro Gilmar Mendes, que teria dito que, em estando no poder a presidente Dilma por mais 4 anos, terá o Partido dos Trabalhadores vindicado 10 ministros do Supremo em 11, e que a mais alta corte de justiça do país será possivelmente
transformada numa corte de justiça bolivariana, procurando estabelecer uma comparação com a justiça venezuelana. Aí fico eu intrigado, que nós estamos saindo de um julgamento que praticamente balançou a nossa sofrida república, o julgamento do mensalão, em que muitos integrantes do Partido dos Trabalhadores foram condenados com os votos dados por ministros do Supremo, que passaram a integrar aquela alta corte de justiça por indicação do Partido dos Trabalhadores. E aí não sei qual a lógica que existe na afirmação que vem do ministro Gilmar Mendes, que também integra aquela Corte de Justiça, indicado politicamente pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. Se ele entende que os ministros do Supremo obedecem ao chefe do poder executivo, que fez a indicação, eu não sei então o que houve. Deve ter sido uma rebeldia quando da apreciação dos processos do mensalão. Mas no concernente ao financiamento das campanhas, o ministro Gilmar Mendes, quando a maioria dos ministros já tinha manifestado o voto, considerando inconstitucional a contribuição para campanhas eleitorais de pessoas jurídicas, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas e até hoje ainda não entregou o seu voto. Mas a decisão, por maioria pelo menos, já está tomada. Qual, afinal de contas, a autoridade moral que tem o ministro Gilmar Mendes para fazer as afirmações que faz? Agora, que o ministro Gilmar Mendes, que não é um magistrado de carreira, que aliás é algo que precisa ser debatido, precisamos acabar com as indicações políticas. É preciso que a carreira na magistratura se dê a partir da primeira instância, a partir de concurso público e não por indicações. Este é o tema que tem que ser discutido. Então, o ministro Gilmar Mendes carece de autoridade e agora também de credibilidade. Agora, quem usa esta tribuna para se manifestar precisa também ter um mínimo de coerência. Não é possível. Então, senhor presidente, eu tenho estado ocupando esta tribuna há muitos anos e em todos os momentos rejeitei o modelo liberal, estando no poder o PSDB ou estando no poder o PT. Sempre me posicionei contra as terceirizações, o Estado mínimo, as privatizações. Defendi o monopólio estatal do petróleo. Aliás, anteriormente, fui contra o fim do monopólio estatal do petróleo, do monopólio das comunicações, da nacionalização do subsolo, porque eu fui constituinte e lutei para que esses dispositivos constassem da Constituição como forma de afirmar a soberania nacional. Então é duro perceber
que a chamada direita raivosa, que admitiu a possibilidade de ser vitoriosa na última eleição e perdeu, agora venha com manipulações golpistas, porque ao que tudo indica, principalmente lendo o jornal O Globo ou assistindo ao noticiário da TV Globo, é possível constatar que há uma orquestração. Estão tentando engendrar situações que possam, inclusive, é a ilusão deles, nem acredito que vá acontecer, mas já estão fazendo insinuações que poderiam levar a presidente da República ao impeachment. Eles não se conformam, eles se dizem democratas, mas não o são. No fundo, estão à espreita. Agora, o que é lamentável, o que causa alguma surpresa, é ver quadros políticos, figuras expressivas, que lutaram contra a ditadura. Muitos foram perseguidos, foram exilados, caçados, presos, torturados, agora fazendo uma aliança com golpistas do momento. Afinal de contas, senhor presidente, então eu quero concluir, senhor presidente, dizendo: a história, ela precisa ser conhecida. Por alguns, a história é conhecida. Não é mais possível manipular impunemente a informação. Torcer a verdade vai ficando cada vez mais difícil. Portanto, primeiro, os saudosistas do regime pós-64 e os seus neo-aliados, que são também os neoliberais, devem compreender que o povo brasileiro não aceitará um novo golpe. O povo brasileiro quer encontrar a verdadeira alternativa, e a verdadeira alternativa não vai ser encontrada nem no PSDB e nem no PT, porque o modelo atual é uma reprodução com pequenas diferenças do período Collor e Itamar, do período FHC, do período Lula, que deu continuidade, e agora com a presidente Dilma. O povo brasileiro demonstrou o seguinte: está insatisfeito com a realidade, mas não quer de forma alguma caminhar para mudar, voltando ao passado, porque o passado já foi derrotado, é imprestável, é inaceitável. Então, senhor presidente, tenho certeza absoluta que mesmo alguns, que mesmo parte daqueles que apoiaram no segundo turno o senhor Aécio Neves, uma parcela expressiva não compactua com as manipulações golpistas. E aí o povo brasileiro vai se manifestar muito majoritariamente contra o golpe. Não haverá terceiro turno. O processo eleitoral está concluído. Tem uma presidente eleita, tem um Congresso eleito. Que as forças políticas se enfrentem ou dialoguem, mas que ninguém ouse imaginar que vai ser possível no Brasil a implantação de uma nova ditadura, senhor presidente. Não será. Muito obrigado.